Então, vamos lá, boa noite. Então, dando início à nossa segunda aula da disciplina de Morfologia e Sintaxe. Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa segunda aula. Fabrício, pode passar, por gentileza. Essa nossa aula tem como objetivo estudar de forma introdutória os fenômenos morfológicos aí da Libras, e, além disso, nós vamos buscar o quê? Compreender a estrutura sintática da Libras. Então, a nossa disciplina ela vai focar exatamente nesses dois aspectos, que são, como eu disse, estudar esses fenômenos morfológicos e compreender também a estrutura sintática da língua brasileira de sinais. Passe, por gentileza, Fabrício, em relação ao nosso conteúdo. Nós vamos aqui passar pelos seguintes tópicos: introdução à morfologia da Libras, alguns processos morfológicos que estão aí relacionados à formação de palavras e de sinais. Coloquei palavras aqui porque também estarão ligados à constituição de palavras em línguas orais, no caso da língua portuguesa, e também de sinais, da língua brasileira de sinais, a estrutura da sentença em Libras, os diferentes tipos de frase e o espaço gramatical em Libras, levando em conta aí essa importância do espaço para a constituição, a organização sintática das estruturas da Libras. Pode passar, por gentileza, Fabrício. Então, para começarmos aí a nossa discussão em relação a essa sintaxe da Libras, essa morfologia, como que ela funciona, então nós vamos começar com a seguinte pergunta: por que a Libras não é o português sinalizado? E aí nós vamos começar a pensar nisso aí. Todos nós sabemos que a Libras não é o português sinalizado, a partir aí do avanço que vocês tiveram já no curso, das disciplinas que vocês têm estudado, vocês já sabem que a Libras não é o português sinalizado. Mas por que nós podemos afirmar que a Libras não é o português sinalizado? Passo por gentileza, Fabrício. Então, para respondermos a esta questão, nós vamos aqui levar em conta esses aspectos exatamente gramaticais e, hoje em especial, os aspectos morfológicos e sintáticos, para enxergarmos exatamente que a Libras ela não é aí uma reprodução portuguesa, não é simplesmente sinalizar a mesma estrutura do português, não é fazer igual que está no português. Então, por que disso? E aí, como vocês estão visualizando aí, nós sabemos que a Libras ela é, então, uma língua com gramática própria, e por ser uma língua que possui uma gramática própria, então nós vamos ver que ela também vai ter aí toda uma especificidade em relação à constituição, à formação dos sinais que compõem essa língua. Então, quais são aí esses processos, como que esses sinais são formados internamente dentro da Libras? E como que eles vão também se combinar para formar frases? Então, nós vamos levar em conta, quando falamos como que os sinais são formados, nós estamos falando da parte morfológica. E quando nós paramos para olhar como que os sinais eles vão se combinar para formar frases, nós vamos ver que agora estamos trabalhando com a parte sintática. Então, a parte morfológica não se resume apenas a processo de formação de palavras de sinais, mas no nosso caso, na nossa ementa, diz que nós vamos trabalhar com essa parte desses processos de formação, então por isso que eu estou restringindo aqui. E a parte sintática é exatamente essa constituição das estruturas das sentenças, das frases em qualquer língua. No nosso caso aqui, da língua de sinais. E aí nós vamos, então, partindo aí dessas questões, nessa aula de hoje, então, nós vamos explorar a estrutura da Libras, e aí vamos levar em conta esses dois níveis essenciais que nós temos aí quando falamos na estrutura da língua brasileira de sinais. Então, como sinais eles que são equivalentes a palavras nas línguas orais, a palavras na língua portuguesa, como eles são formados, e como eles vão constituir frases com ordem, com espaço, a questão do próprio corpo, como que ele funciona nessa constituição da estrutura sintática da Libras, e como que as expressões aí que são as expressões faciais e corporais, como que elas vão contribuir para que nós consigamos constituir adequadamente as frases, as sentenças na língua brasileira de sinais. Pode passar, por gentileza, Fabrício? A primeira coisa que nós precisamos aqui nos lembrar é do que se trata a morfologia. Na primeira aula, nós conversamos um pouco sobre esse conceito de morfologia, então eu vou voltar aqui só para recapitular e ficar mais fácil de vocês conseguirem acompanhar a linha de raciocínio aí da nossa aula. Então, o que é a morfologia?
Como vocês devem se lembrar bem, a morfologia, quando nós falamos de língua brasileira de sinais, ela vai estudar o quê? A estrutura interna dos sinais. Ou seja, como que os sinais eles vão ser formados a partir daquelas unidades mínimas que vocês já conhecem também, que nós chamamos de parâmetros. E esses parâmetros, essas unidades mínimas, vão combinar aí, eles combinam em relação à forma, movimento, articulação, são aqueles 5 parâmetros que nós já conhecemos. Então, nas línguas orais, quando nós levamos em conta, por exemplo, o português, nós vamos ver que a morfologia ela vai tratar, por exemplo, como que nós temos ali uma raiz de uma palavra, aí como que o sufixo, que o prefixo, como que os afixos, os morfemas, eles vão se combinar para conseguirem formar palavras. Então, e olhando para a língua portuguesa, por exemplo, que é uma língua oral. No caso da Libras, como vocês devem se lembrar bem, por ser uma língua visual e espacial, nós não vamos ter essa linearidade, essa junção de pedaços para a formação de sinais. No caso da língua portuguesa, nós vamos juntando partes para formarmos palavras, no caso, por exemplo, dos processos por sufixação, prefixação e etc. No caso da Libras, os sinais eles vão ser constituídos pelo quê? Pelos parâmetros, e aí só recapitulando os 5. Configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação e expressões não manuais. Esses são aí elementos fundamentais para a constituição dos sinais e eles vão funcionar como o que nós chamamos de morfemas visuais. Então, esses parâmetros, eles são os morfemas visuais da língua de sinais, da língua brasileira de sinais aqui. E aí nós vamos ver, que passa por gentileza, Fabrício, que cada um desses parâmetros vai contribuir de forma fundamental para que consigamos formar os sinais. E aí, lembrando que eles são parâmetros fonológicos, são aqueles parâmetros que nós vimos lá na parte de fonética e fonologia, que eu até citei essa questão da constituição dos sinais na Libras, comparando com a questão dos sons aí na língua portuguesa. Então, são parâmetros fonológicos, mas eles participam diretamente da constituição dos sinais, quando olhamos também a estruturação morfológica da língua brasileira de sinais. Pode passar, por gentileza, Fabrício? Aí nós temos aqui um exemplo, na verdade, 2 exemplos, para ilustrarmos os parâmetros, para que possamos aqui enxergar melhor. Então, aqui nós temos, por exemplo, os termos aí, os sinais, que são 2 exemplos. O primeiro é aprender e o segundo é o sinal de laranja. Aí, como vocês estão vendo, nós temos aí a configuração de mãos, o ponto de articulação e temos um movimento, tanto olhando para o sinal, que é aprender, quanto para a laranja. Então, olhem, é a mesma configuração de mãos, então começa-se com C e fecha-se ele faz um S. Depois, se nós olharmos aprender, o ponto de articulação vem na testa, enquanto o laranja vem na frente da boca. E tem um movimento nos 2 sinais, de abre e fecha. Então, aprender e laranja. Aqui é só para ilustrar alguns dos parâmetros, só para recapitular os parâmetros. Aqui eu não trouxe, quem faltou aqui? Faltaram 2, que foi as expressões não manuais e a questão da orientação da palma da mão. Mas eu trouxe intencionalmente aqui só para ilustrar alguns. Mas é só lembrando que temos também esses outros 2. Pode passar, por gentileza, Fabrício. E aí, pensando nessa constituição da Libras, olhando aí como que os sinais se estruturam, partindo dos parâmetros que correspondem ao ponto inicial aí de constituição dos sinais, nós vamos então entender um pouco melhor como que os sinais nascem, porque para nós, enquanto quem olha, para nós, enquanto aqueles que olham para a estrutura de uma língua e tenta entender como que a língua funciona, como que ela se organiza, é importante nós entendermos um pouco mais do que só compreendemos que existem parâmetros, e são 5, quais são e como eles funcionam. É importante entendermos também quais são os processos que estão envolvidos na formação desses sinais. No caso da língua portuguesa, nós olhamos os processos na constituição das palavras, e no caso da Libras, então, os processos morfológicos relacionados à constituição dos sinais. Então, vamos entender como que
esses processos, eles funcionam, como que esses sinais, eles vão aí nascer dentro da Libras, como que isso vai ser possível. E aí nós podemos encontrar vários processos morfológicos. Então, nós não temos só um. Assim como na língua portuguesa, que vocês devem se lembrar aí, na Libras também nós temos vários processos morfológicos. Passe por gentileza, Fabrício. E aí nós podemos encontrar, como eu disse, vários, e podem ser tanto flexionais, como vocês estão vendo aí, podem ser derivacionais. E aí, em relação a Libras, vamos entender melhor como que cada um funciona. Então, há vários aspectos, só chamando a atenção aqui em relação a essa parte morfológica da Libras, que ainda não foram aí, esgotados, estudados de forma profunda. Como vocês sabem, é uma língua recente, é considerada uma língua nova, então há muito que se estudar ainda. E os estudos mais recentes, eles vão trazer principalmente alguns dos processos que nós estamos verificando aqui, estamos visualizando, que são a derivação, a flexão e a composição. Quem trouxe, quais foram as autoras aí que trouxeram? Tem um texto da Ronice Miller Quadros que ela traz, aí de 2009, ela traz essas aí classificações, e também tem um texto da Karnoff e da Quadros, que elas também vão trazer essa informação falando que, a partir dos estudos que elas realizaram da língua americana de sinais, vão enxergar aí possíveis aplicações que estarão presentes na língua brasileira de sinais. E aí, segundo elas, então, nós vamos ter principalmente esses 3 processos. Então, vamos entender do que se trata cada um desses processos. Então, o primeiro é esse aí, que é por derivação. Falando questão de primeiro, não é porque é mais importante que os outros, não. É só por uma organização mesmo, tem uma hierarquia, não. Então, o primeiro que nós vamos ver é por derivação. Então, do que se trata esse processo de formação de palavras por derivação? Trata da criação de uma palavra, se nós formos olhar para a língua oral, ou então para a criação do sinal ou dos sinais a partir de um outro sinal. E aí nós vamos ver que isso vai fazer com que se tenha uma mudança do significado lexical, ou seja, do significado ali do termo, ou em algumas situações da própria categoria gramatical. Às vezes o termo, no caso das línguas orais e dos sinais na língua brasileira de sinais, deixa, por exemplo, de ser um substantivo e passa a ser um verbo, ou o inverso. Então, isso também pode acontecer. Tanto a mudança de significado, quanto de categoria gramatical pode ocorrer a partir da derivação de um sinal em relação a outro, um deriva do outro, uma palavra da outra. Vou pegar, no caso do português, por exemplo. Nós temos, assim, a palavra que é composta por prefixação. Se eu pegar infeliz e analisar, eu vou achar o quê? Uma junção de um prefixo in à parte principal da palavra, que é feliz. Então, vai virar infeliz. Se eu tirar, por exemplo, a parte final, aí, o I e o Z, não vai fazer sentido esse pedaço que sobrar. Então, a palavra ela só é composta por uma parte principal e, anteriormente, por um prefixo. Então, infeliz tem essa constituição aí. Só para que vocês entendam o que é derivação, e aí eu vou explicar na Libras também, tá? Então, vamos para a flexão. A flexão, nós vamos ver que ela é estruturada a partir, aí como vocês estão acompanhando, a partir da modificação, no caso da Libras, do movimento, pode ser por repetição, pode ser por questão de duração do sinal, intensidade. Aí na Libras nós vamos enxergar dessa forma. Na língua portuguesa, que é a língua oral, aí nós temos, por exemplo, a flexão verbal, que vamos ter aí os verbos flexionados para formarmos novas palavras. E no caso da composição, o próprio nome já diz, é o quê? É uma palavra composta ou um sinal composto. Na língua portuguesa, um exemplo, guarda-sol. Vocês viram aí que nós temos a junção da palavra guarda com a palavra sol, formando uma única. Então, isso é um processo de composição. Pode passar, por gentileza, Fabrício. Vamos para a Libras, então, para entendermos melhor como que esses processos, eles funcionam dentro da língua brasileira de sinais. Então, vamos começar pelo processo de derivação. Então, no processo de derivação,
nós vamos ter como exemplo aqui, tem vários exemplos, vou pegar aqui de ouvir e ouvinte. Aí o sinal, nós vamos ver que o sinal ouvir, ele vai ser representado por meio que de um movimento que é mais curto. Então, de fechar a mão aqui no ouvido. Então, ouvir. Enquanto que o sinal de ouvinte vai fazer o quê? Vai apresentar o mesmo movimento, porém agora com repetição. Então, aqui nós temos a palavra ouvinte, que vai aí derivar da palavra ouvir. E na Libras vai ser essa questão do movimento que vai fazer com que uma palavra seja derivada da outra. Então, vai ser o aspecto que vai possibilitar essa construção de um novo sinal. Então, ouvir, ouvinte. Aí nós temos outros exemplos, como cadeira e sentar. Aí tem vários outros. Aqui no caso de cadeira e sentar, ocorre da mesma forma. Então, como nós vimos aí também no caso de ouvir e ouvinte. A questão do movimento, esse aspecto que é o movimento, que vai fazer com que haja uma mudança aí, uma derivação e a criação de um novo sinal. Pode passar por gentileza, Fabrício. Aí nós temos os exemplos de composição. A composição, ela vai ter aí alguns exemplos para analisarmos. Ela pode ser de mais de uma forma. Então, a composição, o sinal vai ser aí representado pela junção de dois sinais existentes. Então, por exemplo, os sinais de casa, estudar, por exemplo. Então, se eu pegar casa e estudar, vira o quê? Vira escola. Então, casa com estudar, eu fiz um sinal composto que é escola. Se eu pegar, por exemplo, e fizer isso, casa e cruz, vira igreja. Então, aqui eu vou formando, organizando sinais que são compostos. Além disso, o que nós precisamos levar em consideração? Que há também, segundo as autoras Quadros e Carnop, o que elas vão trazer? Elas vão dizer que há também aí a constituição de sinais por meio da composição a partir da incorporação do numeral aí ao sinal. Então, aqui nós temos, por exemplo, quando a gente faz a sinalização olhando a questão das horas, número de horas. Então, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aqui vai haver uma incorporação do numeral ao sinal. Então, agora, além de só termos o sinal de hora, nós vamos ter a contagem de 1 hora, 2 horas, 3 horas, para poder fazer um sinal composto. Então, na Libras, essa incorporação do numeral também corresponde a um processo de composição, e aí vai surgir aí um novo sinal. Além dessa incorporação do numeral, nós temos também a incorporação da negação. O que é isso? É incorporarmos a negação no próprio sinal, sem usarmos, por exemplo, sem fazermos isso aqui, o não indicando como algo negativo. Nós já colocamos no próprio sinal e vamos aí utilizar o item lexical de negação dentro do próprio sinal. E ele vai produzir um novo sinal com a negação incorporada ao verbo. Por exemplo, querer e o não querer. Então, querer e não querer. Então, nós não precisamos utilizar, nós não fazemos, na verdade, esse sinal aqui com a mão do não. Nós fazemos o quê? Nós já incorporamos direto no sinal. Então, querer, não querer. Então, já é incorporado essa adição desse movimento, vai fazer o quê? Com que surja um novo sinal, e por isso que é chamado de composição. Aí nós temos também o exemplo de gostar e não gostar, também é um exemplo de composição. Então, nós podemos dizer gostar e não gostar. Então, é um exemplo de incorporação da negação ao sinal. Pode passar, por favor, Fabrício? Outro processo que nós temos aí é a questão aqui agora do empréstimo. Então, o termo, ele pode ser composto aí por empréstimo, pode ser formado, na verdade, por empréstimo. Aí, essa formação por empréstimo em português, nós vamos ver o que, por exemplo, nós vamos ver que o sinal, ele é produzido, pode ser por soletração. Então, podemos fazer a palavra com o uso da soletração,
No caso, por exemplo, nós temos aí o sinal Sol. Nesse sinal, o que acontece? Nós vamos fazer primeiro a letra S, depois abrindo o L. Aqui não entra o O, nós não fazemos S-O-L. Nós vamos o quê? S-L, fazendo exatamente o sinal aí por meio do empréstimo, usando o alfabeto manual. Então, aqui é um exemplo de empréstimo para que vocês entendam que pode vir aí também uma construção de sinais a partir de uma forma diferente, que é o empréstimo. Com essa questão da soletração. Por exemplo, a cor azul, então, azul também vai por empréstimo aí, pegando letras do alfabeto manual e por aí vai. Então, são vários os exemplos que nós temos, e aqui é só para ilustrar como que esse processo acontece. Pode passar, por gentileza, Fabrício? O outro processo que nós temos, além da derivação, da composição, nós vamos ter a flexão. Como que funciona na flexão? No caso da Libras, nós vamos ver que os substantivos, os adjetivos e os verbos, eles vão ter ali a raiz idêntica, eles vão ser representados o quê? Pelo mesmo item lexical, de forma que nós vamos ter uma pouca diferença na hora de fazermos a sinalização que diz respeito principalmente à intensidade ou repetição do sinal. E aí, dentro da flexão, nós vamos levar em conta alguns aspectos, olhando que a flexão ela pode ser de pessoa, que nós chamamos de deixis, pode ser levando em consideração a questão do numeral, ou pode ser também a questão do aspecto. Então, pensando aí nesse primeiro exemplo, olhando a flexão de pessoa, nós vamos ver que essa vai ser a flexão utilizada para marcar as referências pessoais, levando em conta aí os verbos com concordância nas libras. E aí, o que nós vamos olhar, o que nós vamos fazer na hora de sinalizarmos? O referente que nós vamos aí apontar, ele vai ser aí realizado por meio da apontação para diferentes locais no espaço ali, para indicarmos a quem estamos nos referindo e a qual referente. E são estabelecidos, então, para identificarmos quando estes não estão presentes no discurso também, que não necessariamente eu preciso falar, fazendo a apontação exatamente para quem está ali como referente real, na posição real. Então, na Libras, nós conseguimos fazer a apontação tanto para um referente real quanto para um que não está presente. Se eu falo de alguém que não está presente aqui diante de mim, eu faço uma apontação para alguém que está presente só no discurso, mas não é no real, na posição real. Diferente se eu disser assim, você fez tal coisa, eu estou apontando você para a pessoa que está diante de mim. Então, pode ser das duas formas. Nós podemos fazer a apontação para um referente real ou para só um referente que está presente no discurso. E aí nós estamos aí vendo o exemplo aí, para que vocês visualizem. Então, nós temos, no caso do verbo avisar. Então, aí, se eu dissesse, me avisa, por exemplo, eu venho com o sinal fazendo aqui uma indicação para mim. Então, me avise. Diferente de eu aviso a você, aí eu já faço para a frente, indicando para aquela pessoa a quem eu quero me referir. Então, aqui, os sinais, eles vão ser aí flexionados, levando em conta a questão da apontação. Além da apontação, nós temos a questão do número. O número, nós vamos levar em conta que ele vai possibilitar aí a construção do plural e do singular. Então, no caso da palavra, do sinal, eu quero dizer a casa é amarela. Aí eu vou usar o sinal de casa para poder indicar que a casa ela é o quê? Amarela. Então, a casa. Mas, se eu quiser colocar no plural, eu tenho várias formas. Uma delas é fazendo o quê? É repetindo o sinal. Então, as casas. Aí, se eu quisesse dizer que as casas, elas têm uma cor que é o qual? Amarelo, por exemplo. Então, eu posso repetir. Ou eu posso dizer, casa... A casa 1, eu quero me referir a 1. A casa 2. Aí eu posso dizer, a casa 2, ou as 3 casas. Aí eu vou fazendo de forma que eu consiga dizer se é singular, se é plural, e vou fazendo essa indicação. Então, não necessariamente nós vamos precisar usar
a palavra muito. Então, há situações que o muito assim é mais adequado, mas aqui nós estamos levando em conta, principalmente para a construção dos sinais, o uso de números mesmo, e principalmente a repetição do sinal, no caso de casas, por exemplo. Pode passar, por gentileza, Fabrício? E aí, o outro que nós temos aqui é a flexão por aspecto. O que seria essa flexão por aspecto em Libras? Nós vamos enxergar, na hora que nós analisamos o sinal, que vai haver uma modificação gramatical nesse sinal, que vai alterar o quê? A forma, a duração do sinal, o movimento, para indicar aspectos relacionados à própria ação verbal, como se, por exemplo, se ela é mais pontual, se ela é contínua, se é uma ação repetida, se é mais prolongada. E aí nós vamos enxergar isso mesmo em verbos que são considerados como verbos simples, que não vão flexionar em número e pessoa, e nós vamos conseguir enxergar isso também. Essa questão da forma, da duração, do movimento, enquanto flexão de aspecto. E aí nós vamos ver que temos aí alguns exemplos que vão ilustrar esse processo. Então, observem aí, por favor, esses exemplos. Então, vamos lá. No primeiro exemplo aqui, nós temos o sinal de chuva, não é isso? Só que para intensificar, para flexionar e trazer essa intensidade, vejam como que o sinal está. Está como? Chuva forte, então muita chuva. Outros, comer. Então, olhem aí, o verbo comer. Comer. Então, está aí um verbo simples, sem intensificação, comer. Só que se eu quero falar que, por exemplo, eu como muito, estou comendo muito, come muito, como que eu vou fazer? Eu preciso fazer o quê? Aqui eu posso intensificar o sinal para que esse aspecto mude e a intensidade do verbo deixe de ser, por exemplo, uma ação que é mais aí, pontual. Então, eu comi ontem. Se eu dissesse que eu comi ontem, é uma ação mais pontual. Agora, se eu dissesse, eu gosto de comer, comer, comer muito. Aí aqui, ó, comer, 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 eu estou fazendo o quê? Intensificando e fazendo essa repetição. Isso se trata de uma flexão na Libras. Então, são os principais aspectos relacionados à flexão. Nós vamos ver que estão relacionados, então, à questão do número, também de pessoa e, por fim, de aspecto gramatical. Então, a questão, aqui eu usei a intensidade, trabalhando com o movimento, aí nós temos, quando é, às vezes, um sinal mais lento, mais contínuo, mais rápido, tudo isso vai fazer parte da flexão, aí olhando a questão do aspecto, que vai mudar aí o sinal e constituir um novo sinal. Em relação aos processos de composição, de formação dos sinais, nós temos derivação, composição e flexão. Prosseguindo, agora que nós entendemos quais que são os processos principais de formação, como que eles funcionam, que são aí os principais que são visualizados na Libras, com base nos estudos que nós temos, entendido isso, nós precisamos agora compreender a parte sintática. Então, foi a parte morfológica, vamos agora na parte sintática aqui para olharmos como que essa estrutura funciona. Passe por gentileza, Fabrício. Primeira coisa que nós temos que levar em conta é o que é a sintaxe. E aí, nós já vimos que a morfologia vai tratar dessa parte aí da formação dos sinais, como que eles se constituem, olhando, no nosso caso hoje, especialmente os processos de formação de palavras. Aí, lembrando que dentro da morfologia nós temos outros aspectos, como, por exemplo, o estudo das classes de palavras, que nós vimos lá na primeira aula. Então, não é somente a questão da formação das palavras e dos sinais, a questão dos processos, mas nós temos também a composição das classes de palavras e outros aspectos mais. Mas hoje vamos nos ater à formação desses sinais, porque faz parte da nossa ementa estudar isso. Então, visto isso, agora nós vamos trabalhar com o que é a sintaxe. Se a morfologia trata dessa parte aqui da nossa aula, do processo de formação de palavras, a sintaxe vai se preocupar com o quê?
ela vai se preocupar com a organização, com a estruturação das sentenças dentro da Libras. E aí, como nós vamos observar aqui, essa estruturação, ela vai ter uma característica própria da Libras. Então, não vai ser igual à língua portuguesa, como nós já sabemos, vai ter uma estruturação sintática própria. É tanto que a Libras é considerada uma língua exatamente por ter uma constituição gramatical própria, tem sua parte morfológica, sintática, semântica, pragmática, estilística, todas as ramificações que nós podemos enxergar dentro de uma língua existem dentro da Libras. Então, nós vamos ter essa estrutura gramatical aí, olhando para a sintaxe também específica da Libras. E aí vai tornar possível, a partir dessa estrutura sintática e olhando o conhecimento que nós, enquanto falantes, nós temos, nós vamos ver que o nosso conhecimento linguístico, como, não sei se vocês estão se lembrando, que na primeira, que nós vimos que Chomsky diz que todos nós temos uma gramática internalizada, que nós temos aquele dispositivo interno que faz com que já tenhamos essa estrutura aí organizada, articulada no nosso cérebro, e quando somos colocados ali em constante contato com o idioma, nós vamos desenvolvendo aí essa língua com suas especificidades. Mas a parte geral do idioma, a estrutura, ele diz que nós já temos organizada na nossa memória. E aí, as autoras Quadros e Carnop, o que elas vão dizer? Que esse conhecimento linguístico que nós carregamos, ele é caracterizado por uma gramática aí que vai fazer com que nós consigamos compreender as sentenças, as estruturas que são construídas pelos falantes. E também vamos dar conta, sim, olhem que interessante. Chomsky, ele falou lá que todos nós somos capazes de produzir, a partir de estruturas finitas, sentenças infinitas dentro do nosso idioma, do idioma que nós falamos. E aí, as autoras Quadros e Carnop, o que elas vão falar? Que nós vamos conseguir, além de compreender a estrutura sintática, essa construção da Libras, que nós vamos ser capazes também, quem é falante da língua, vai ser capaz o quê? De construir uma quantidade incontável de sentenças. Então, viram como que uma teoria está ligada à outra, que não se parte de um ponto zero, que não se parte do nada? Sempre uma informação vai se ligando à outra. E aqui elas vão fazer aí essa retomada da teoria lá que começou a ser discutida pelo Chomsky, essa questão da construção infinita de sentenças, a partir de estruturas finitas que a língua oferece. E aí nós vamos ver que esse fenômeno que é de construção aí dessas estruturas infinitas a partir do que é finito, nós vamos ver que vamos ter aí uma combinação grande, no caso das línguas faladas de palavras, e no caso das línguas de sinais, a partir de sinais finitos, ou de uma quantidade que nós temos, nós vamos trazer possibilidades diversas na hora que estamos organizando a nossa fala, a nossa sinalização. E aí, nós vamos, então, procurar, a partir dessas estruturas que nós vamos organizando, o que nós vamos fazer? Nós vamos sempre procurar transmitir um significado. E nós esperamos que, ao transmitirmos esse significado, que as pessoas, o quê? Que elas nos entendam. Então, quando nós falamos ou sinalizamos, nós esperamos que as pessoas entendam. E, para isso, é necessário o quê? É importantíssimo que a mensagem que seja ali construída, que nós ali estruturamos, que ela faça o quê? Que ela faça sentido para aquele que recebe a informação, que ela seja, então, compreensível. E que essas palavras ou esses sinais, eles articulem ali entre si, de modo que se forme sentenças compreensíveis, ou seja, inteligíveis para aquele que é o receptor da mensagem. Porque de nada adianta termos um tanto de palavras, um tanto de sinais, se isso não fizer sentido. Então, não é só ter uma infinidade de termos, nós precisamos saber combinar esses termos de modo que a nossa mensagem faça sentido. Passe, por gentileza, Fabrício. Aqui nós temos duas frases como exemplo. Essas frases, elas vão ilustrar o quê? Vamos pegar a primeira aqui para justamente entendermos essa questão da compreensão das sentenças, como que uma sentença ela é inteligível ou não para quem é
no nosso caso aqui, desse exemplo, é falante da língua portuguesa. Então, nós temos o primeiro aí exemplo. Maria gosta de estudar. Qualquer pessoa falante da língua portuguesa que ouvir essa frase vai compreender, concorda comigo? Qualquer pessoa vai entender. Então, se eu dissesse assim, ó, Maria gosta de estudar. É uma frase inteligível, está dentro da estrutura da língua portuguesa e é de fácil compreensão. Então, qualquer falante da língua vai entender. Agora, imaginem se nós escrevêssemos ou um de nós falasse assim, ó, Maria Banana estudar de casa biscoito. Será que as pessoas iriam entender? Quando nós olhamos para essa frase, o que nós enxergamos aqui? Que essa sentença, ela não vai conseguir transmitir uma mensagem que seja compreensível, que seja inteligível. Por que isso acontece? Isso acontece porque as palavras são todas da língua portuguesa. Então, vocês estão vendo aí que todas as palavras fazem parte da língua portuguesa. Não tem nenhuma inventada. Mas qual foi o problema? O problema é que essas palavras, elas não vão o quê? Obedecer a uma estrutura lógica, uma combinação lógica, e por isso elas não vão transmitir significado. E isso nos leva a quê? A entender qual que é o ponto, então, da sintaxe, onde que a sintaxe entra. Ela entra justamente aí nessa discussão. Por quê? Porque ela vai nos aí apresentar esses estudos gramaticais, essas estruturas, ela vai nos apresentar o que é a sintaxe. O que ela vai fazer? Ela vai se apresentar, na verdade, como sendo esse estudo que leva em conta um conjunto de regras que vai determinar o quê? As diferentes possibilidades que nós temos de associação de palavras ou de sinais, no caso da língua brasileira de sinais, para a formação de enunciados que sejam inteligíveis. Então, a sintaxe que vai nos mostrar isso, o que é possível? No caso dessa frase segunda aí, Maria Banana estudar de casa biscoito, nós já vimos que não tem nenhuma possibilidade, porque não há articulação adequada entre os termos. Então, é isso que a sintaxe vai fazer. Ela vai analisar o que é estrutura da língua, como que as palavras se articulam, o que ocupa, por exemplo, posição de sujeito, o que ocupa posição de verbo ali, o que ocupa posição de objeto. Quando eu falo posição de verbo, eu não estou olhando não é a classe de palavras, não. Eu estou olhando a função. Se é um verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, se é um verbo de ligação. Então, ela vai nos mostrar isso, como que essas combinações são possíveis e quais são os lugares, os espaços que esses termos ocupam dentro de uma frase para que haja uma lógica. Então, tem uma combinação lógica, não é do jeito que cada falante queira fazer. E na Libras é do mesmo jeito. Tem uma estrutura lógica, não é da forma que cada um queira sinalizar e que vai estar tudo bem. Tem uma estrutura que precisa ser seguida. E aí, nós vamos ver, então, que a sintaxe vai nos ajudar a formar esses enunciados com uma lógica, para que as outras pessoas entendam, seja na língua oral ou na língua de sinais, por exemplo. Pode passar, por gentileza, Fabrício. E aí, pensando nisso, nós vamos chegar, então, à definição de sintaxe que é proposta aí pelas autoras Quadros e Carnop. O que elas vão dizer? Que a sintaxe, o que ela vai fazer? A sintaxe, ela vai combinar as palavras de forma recursiva, observando o quê? As restrições impostas por princípios que a determinam. Então, o que isso quer dizer? Que a sintaxe, ou esse termo sintaxe, vai nos levar a visualizar o quê? É uma parte da gramática que vai ser dedicada à descrição do modo como as palavras elas são combinadas dentro ali de um determinado idioma, como elas são combinadas, para compor as sentenças que nós organizamos no nosso dia a dia a todo momento. Agora, por exemplo, eu estou usando várias construções, vários enunciados, com base nessa lógica da língua portuguesa. E aí nós vamos ver que essa descrição, então, ela é organizada sob forma de regras. Então, nós temos regras a seguir, como eu disse, não é do jeito que cada um quer organizar e que vai fazer sentido, senão as outras pessoas não entendem. Então, a língua ela vai ter regras e a sintaxe vai nos mostrar isso. E essas regras, nós vamos ver que elas são obtidas como? Por meio do que a língua, o idioma nos proporciona.
com o uso da própria língua, do próprio idioma. E aí são formas empregadas, essas regras vão ser com base nas formas que são empregadas pelos próprios falantes da língua, para combinar e organizar as palavras que fazem parte ali do léxico da língua em sentenças que façam sentido e que, mais do que fazer sentido, nós temos que nos lembrar que são sentenças que aqui, quando a gente olha separadamente, fica parecendo o quê? Ah, estamos olhando de forma isolada. Vou pegar uma frase e vou analisar. Só que, na verdade, nós vamos levar em conta também essas construções nos enunciados que produzimos no nosso dia a dia dentro dos contextos. E isso precisa fazer sentido. Não basta apenas formarmos frases isoladamente. Nós precisamos colocar dentro de contextos e enxergarmos esse funcionamento também dentro dos contextos, para que os nossos enunciados eles façam sentido. Então, a sintaxe vai nos ajudar a organizar todas essas informações, essas palavras, os sinais, e fazer a composição ali de sentenças de forma adequada. Pode passar, por gentileza, Fabrício. E aí nós vamos ver que, pensando nessa estrutura sintática, olhando para Libras, nós vamos ver que temos que analisar a construção das frases para entendermos como que elas funcionam, como que essa estrutura ela acontece dentro da Libras. Então, como que nós vamos estruturar as frases, como que nós vamos organizar as sentenças. E aí, essa construção, o que nós vamos observar quando estudamos ou quando estamos estudando, o que nós observamos? Que essa construção das frases não vai depender do quê? Apenas da ordem dos sinais. Assim como na língua portuguesa, não basta ficarmos colocando palavras, uma palavra atrás da outra, juntando uma palavra com outra, precisamos ter uma lógica na Libras também. E aí, qual que é essa lógica? O que vai contribuir para que haja essa lógica na Libras? O que nós precisamos levar em consideração? O espaço são aspectos importantíssimos. O espaço de sinalização, a corporalidade, então, também é importante. Além disso, as expressões não manuais, as faciais e corporais, a orientação que nós usamos ali no espaço, que vão constituir elementos da gramática. E aí a estrutura da Libras, então, ela vai ser formada por ser aí uma sintaxe visual, então, visual espacial. Então, como que isso vai se formar? Não só, como eu disse, com o uso de sinais. E nós vamos depender, então, desses outros elementos, como a questão do espaço e das expressões não manuais. E essa estrutura vai aí contribuir, então, para a construção de frases adequadas, de sentenças adequadas. Então, só recapitulando os aspectos importantes. Então, só voltando, uso do espaço em frente ao corpo, como vocês estão vendo aí, uso do corpo, rosto, expressões não manuais, e lembrando que esses elementos são, então, de extrema importância quando nós falamos da sintaxe da Libras, porque fazem parte da estruturação da constituição das sentenças dentro da Libras. Pode passar, por gentileza, Fabrício. E aí nós vamos ver que, só antes um pouco de falar sobre essa questão das frases em si, de como elas se organizam, de falar nome por nome, explicar, nós vamos ver que as línguas de sinais, elas vão utilizar o quê? Expressões, como você já sabe, faciais, vão trabalhar com expressões não manuais, faciais corporais, para representar a entonação. Então, nós vamos precisar levar em conta essas expressões para conseguirmos constituir a entonação dentro da sentença ali, como que nós queremos que a sentença signifique. Se ela queremos que ela carregue um valor, por exemplo, afirmativo, se queremos que ela tenha um valor de pergunta, interrogativo, se é exclamativo, se é imperativo. Então, nós precisamos contar aí com essas expressões não manuais para que o sentido ele aconteça de forma adequada. Porque se eu não faço isso, ou se nós não sinalizamos dessa forma, o que vai acontecer? Uma frase que deveria ser uma pergunta, por exemplo, pode se tornar uma afirmação, pelo fato de que a expressão ou as expressões não manuais não foram realizadas de forma correta. Não sei se vocês já observaram, mas tem pessoas que sinalizam e não tem praticamente expressão facial, corporal, e fica até confuso para entendermos
Quando que a pessoa está, por exemplo, dando ênfase, está fazendo ali uma exclamação, se ela está trazendo uma afirmação. Eu vou comparar com a língua portuguesa. Com a língua portuguesa, nós temos a parte escrita com os sinais de pontuação. Então, na hora que nós escrevemos, fica muito fácil. Então, se eu quero fazer uma pergunta, logo coloco interrogação. Quero exclamar, quero dar ênfase, eu coloco, por exemplo, ali, se eu quero dar ênfase, uma exclamação. Se eu quero afirmar, ponto final. Então, aqui na língua portuguesa escrita, nós temos os sinais de pontuação. Quando vamos para a língua falada, a parte aí prosódica da língua portuguesa, que nós queremos dar ênfase, que nós queremos trazer as informações aí de uma forma mais clara, nós usamos a entonação. Então, na língua portuguesa, a entonação, a forma como nós falamos, vai dizer se é uma pergunta. Se eu dissesse assim, por exemplo, você estudou muito hoje. É uma afirmação. Mas se eu mudo o tom e falo assim, ó, você estudou muito hoje? Deixa de ser uma afirmação e passa a ser uma pergunta. Então, na língua portuguesa, nós temos esses recursos. E na Libras, são exatamente as expressões faciais corporais que devem ser sinalizadas aí simultaneamente aos sinais que vão trazer o contexto exato que nós desejamos. E aí, dentro desse contexto, então, as sentenças, como vocês estão visualizando aí, podem ser afirmativas, podem ser negativas, podem ser sentenças exclamativas, podem ser imperativas ou podem ser interrogativas. Aí nós temos o primeiro exemplo. Nós temos aqui, passa por gentileza, Fabrício. No caso de uma frase afirmativa, se eu dissesse assim, ele ou ela é professor, é uma frase afirmativa. Então, na hora de sinalizar, como ficaria? Então, ele ou ela, professor. Aqui traz uma afirmação de modo que nós vamos visualizar que não há aqui uma expressão facial que vai trazer ênfase, por exemplo. A expressão facial utilizada ela vai ser neutra, mais neutra, exatamente por ser uma frase afirmativa. Pode passar, por gentileza, Fabrício? E aí nós vamos ter a segunda, que é a interrogativa. Segunda forma aí de construirmos as sentenças. Então, nas interrogativas, nós vamos ver que as sobrancelhas, elas serão franzidas aí, com um ligeiro movimento da cabeça, e vai ser realizado o quê? Na hora do sinal. Um pequeno aí, nós vamos ter uma inclinação para cima aí, na hora de fazermos o sinal. Então, aqui, ó. Então, nós temos aí uma sentença interrogativa. O que você está perguntando aí? Qual que é a pergunta? Você está perguntando se a pessoa é o quê mesmo? Você é o quê? Casado. Então, você casado, aqui está fazendo uma pergunta. Agora, se não faz o tom de pergunta, não faz as expressões de forma correta, o que vai acontecer? Vai afirmar, vai virar e falar assim, você é casado. Então, faz toda diferença na hora de construirmos os sinais. Por isso que temos que ter tanta atenção na hora de organizarmos as sentenças, porque mais do que sinalizarmos, nós precisamos trazer aí essa parte importantíssima que corresponde às expressões não manuais. Pode passar, por gentileza, Fabrício? A próxima estrutura de sentença, de construção de frases, são as frases exclamativas. Essas frases, vocês devem se lembrar lá da língua portuguesa, são aquelas frases que nós usamos para mostrarmos, por exemplo, espanto, para darmos ênfase. Nossa, que bonito, por exemplo, para dar uma certa ênfase. No caso da Libras, nós vamos ter uma forma de fazermos isso, de darmos essa ênfase. Aqui, por exemplo, nós temos aqui uma sentença que está dizendo o quê? O que está dizendo aí? O que está dizendo, gente? Qual é a tradução? Fernando, Patrícia. Qual é a tradução? E aí? Como assim? Como assim? Ó, que é isso? Está dizendo que o quê? Bonito? E o que é bonito? Carro?
Isso, então, aqui é uma frase exclamativa. E aí eu não posso fazer assim, por exemplo. Eu tenho que dar ênfase, não é? Então, oh, é muito bonito, então, carro bonito. Aí aqui, como que nós fazemos? Nós vamos aí levantar aí o nosso olhar, a sobrancelha ligeiramente a cabeça, e aí inclinando um pouco para cima e para baixo, muito bonito para poder dar essa ênfase. E aí nós vamos ver que, dependendo também, tem um intensificador para, na hora de construirmos, fazemos com a boca também, fechando um pouquinho, né? A boca fechada, para dizer que é muito bonito. Então, com esse movimento aí para baixo. Então, aqui é para mostrar uma sentença exclamativa, para dar uma ênfase. Nossa, que bonito! Então, aqui é como se eu tivesse aí uma exclamação na língua portuguesa escrita, e se eu trabalhasse com assim, nossa, isso é muito bonito, nossa, que carro lindo, nossa, que carro bonito, que carro maravilhoso é este. Então, trazer uma ênfase aí. Passa por gentileza, Fabrício. Seria a pontuação, né, da Libras, assim, Isso. mais ou menos. Isso, Paty. E aí, no caso da língua portuguesa escrita, seria a pontuação lá que nós colocamos no texto. No caso da língua falada, é a nossa entonação. É do jeito que nós entonamos o enunciado que indicamos os sinais de pontuação. E aí você me lembrou de uma coisa. É tão interessante que os estudiosos da língua portuguesa, dessa área de prosódia, o que eles falam? Que a língua escrita, ela tenta reproduzir aquilo que nós damos conta de fazer na fala. Só que nunca vai conseguir se aproximar da intensidade. É muito diferente nós falarmos, é muito diferente a intensidade do que lermos. Nós ali conseguimos aproximar do que quisemos dizer. Tanto que vocês já viram que, às vezes, assim, tem textos, principalmente textos, que são textos informais, textos, às vezes textos literários, com tanto de interrogação, ou com várias exclamações. Às vezes tem gente que manda mensagem no WhatsApp. Já viu, Paty? Já. Então, tem gente que manda mensagem no WhatsApp, por exemplo, não sei se já aconteceu isso com vocês. Aí, às vezes, você não consegue responder naquela hora, aí passa ali 1 hora, passam 2 horas, aí a pessoa vem e coloca assim, umas 5 interrogações. Já aconteceu isso com vocês? Então, ali é para tentar reproduzir, falar, você está me ouvindo? Não, tá, não está vendo? É, tô esperando aqui. Isso, você não viu minha mensagem? Exato. Então, nós tentamos reproduzir na escrita o que nós fazemos na fala. E aí, na Libras, não é diferente. Nós precisamos dar essa entonação, nós precisamos dar vida ao enunciado para que o outro entenda exatamente o que, para que a pessoa surda compreenda o que você quis dizer. Uma coisa que ajuda muito, né, são os emojis, né, no caso do WhatsApp. Aí coloca justamente as expressões para a gente ter a clareza melhor do que a pessoa está querendo dizer, né? Sim, excelente, excelente comentário. E é interessante, então nós podemos aí fazer uma análise aí já puxando um gancho a partir da sua fala, que é um problema. Por quê? O emoji ele pode dizer muito, mas ele pode dizer nada. E aí, às vezes, tem gente que coloca o emoji, hoje está usando mais figurinha do que emoji. E às vezes coloca-se o emoji para dizer. Tinha gente que usava muito isso, agora até que menos. Para dizer tudo. E às vezes você não conseguia entender, ou, por exemplo, tinha coisa que eu não entendia. E aí você não sabe se a pessoa, se ela está com raiva, se ela está rindo, se é por ironia, se é realmente porque ela gostou do que você disse. E Isso, Oi, Paty. isso. É um problema também, não é? É, Então, é. assim, na fala, quando eu estou dizendo aqui a questão da entonação, eu não estou levando em conta contextos, assim, por exemplo, de ironia, essas questões que são planejadas, programadas. Eu estou olhando, assim, questões comuns de comunicação e que eu não estou levando em conta, por exemplo, ironia, que aí seria uma outra análise mais aprofundada. Eu estou falando só assim, frases que nós construímos sem essa intenção irônica ou ambígua também, dependendo, é mais para olharmos a questão, assim, de como que esse enunciado ele é construído na sua forma básica. Então, não estou levando essas informações em conta. E aí vem a próxima, que é a negativa. A frase negativa, como vocês já sabem, é aquela vai ser aí.
mais parecida com a língua portuguesa, então todo mundo sabe o que é uma frase negativa na língua portuguesa, e não necessariamente, aí, como vocês sabem, vai precisar do sinal aí como fazendo não. Mas aqui eu vou trazer com não, por exemplo, eu preciso e eu não preciso. Então, nós vamos trazer a negação aí com o uso do não. Então, preciso e a outra forma é preciso não. Então, aqui nós vamos trazer a negativa para trabalharmos com essa outra sentença. Tem mais de uma forma de fazermos, como vocês sabem. Não necessariamente nós vamos usar aqui o sinal não assim. Por exemplo, tem os sinais anteriores que nós vimos aí, do gostar. Gostar, não gostar. Lembram-se dele? Então, querer e não querer. Então, tem alguns sinais que já vem incorporada aí a negação pelo movimento que fazemos. Então, gostar, não gostar. Então, não temos aí essa utilização do não aqui, como é nessa outra estrutura, que é de precisar e precisar não. Então, aqui é uma forma de negação. Além da negação, que é uma forma muito parecida com o português. Aí nós temos as imperativas. Lembram-se dessas frases na língua portuguesa? Passe por gentileza, Fabrício. Lembram-se dessas frases imperativas? Sim. As frases imperativas, elas são aquelas o quê? Que vão nos ajudar a trazer determinados sentidos ali que nós queremos. Podem indicar, por exemplo, ordem, podem indicar desejo, vontade. Então, se eu dissesse assim, cale-se, por exemplo, é uma ordem, então cale-se. Outra forma, saia. Se dissessem saia já, saia logo, então saia daqui. Deus me ajude, por exemplo. Então, se eu quero, igual essa última aí, Deus me ajude. Então, Deus me ajude para trazer aí uma vontade, um desejo. Isso é chamado de frase imperativa. Então, aqui uma construção também que nós temos na língua portuguesa e temos na Libras, como vocês estão visualizando. Então, só recapitulando as estruturas aí das frases que nós temos na Libras, assim como nós temos na língua portuguesa, são quais? Então, só voltando, nós temos a que é chamada de sentença afirmativa, nós temos a sentença que é interrogativa, então a afirmativa é uma afirmação que tem um ponto final. Nós temos as interrogativas, que são aquelas que vão vir aí. Eu estou falando de interrogativa direta, que é aquela que vem com uma interrogação no final, que na língua portuguesa tem as interrogativas indiretas, mas não vem ao caso agora. Então, eu estou falando da forma clássica de interrogação mesmo, com aquela entonação, ou com, aí no caso da Libras, com a sinalização em forma de pergunta mesmo. Então, as interrogativas. Além das interrogativas, nós temos as exclamativas para darmos essa ênfase, para ressaltarmos, darmos destaque. Também nós temos as frases que são negativas, então com a incorporação aí desse sinal de não, como vocês viram, e tem outras possibilidades. Tem outra possibilidade também, como eu mostrei. E as frases imperativas, que é este último exemplo aí, na verdade, esses últimos exemplos, que são essas frases que vocês estão vendo aí, que vão nos mostrar uma vontade, um desejo ou ordem que são consideradas, então, frases imperativas que vão ter esse sentido, esse valor semântico aí. Pode passar, por gentileza, Fabrício? Professora, Oi, querida. aí no caso da imperativa, qual que seria a expressão do rosto? No caso da imperativa, depende se você vai dar uma ordem. Se você falasse com uma pessoa assim, cale-se, como que você falaria? Como você faria? Você Com a faria o quê? expressão mais fechada? Exatamente. Cale-se. Oh, cale agora. Ou cale-se. Ou então assim, Deus me ajude. Olha a diferença. Se eu dissesse assim, Deus me ajude, por favor. Então, Deus me ajude. Aí, assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um semblante um pouco diferente. Então, vai depender de se você quer dar ordem, se você quer questão de desejo, de vontade. Aí vai mudar um pouco. Aí vai Obrigada. depender, viu? Para indicar exatamente o que você deseja. Além disso, nós vamos levar em conta aí, quando nós falamos da sintaxe da Libras, que existem algumas construções possíveis. Inclusive,
Não sei como, acredito que nos outros polos vocês viram também alguma coisa a respeito da questão da tropicalização. Eu sei que lá em Belo Horizonte, quem estava lá, os alunos que estavam, inclusive, foi um prazer conhecê-los. E aí, Igualmente. e aí nós conversamos um pouco, o nosso tutor, o Wellington, explicou muito bem sobre essa questão da estrutura, que poderíamos trabalhar aí com a topicalização, a estrutura tópico-comentário. Então, acredito que nos outros polos também isso foi um pouco discutido. Então, quais são as possibilidades quando nós falamos aí de estruturação das sentenças, das frases, olhando a ordem que as palavras, que os sinais eles devem aparecer. Então, como que essas sentenças delas devem ser construídas? Vocês vão ver que são muito aí, vamos nos lembrar muito a língua portuguesa, que é o que nós conseguimos fazer também na língua portuguesa, essas construções. Então, são muito comuns também. Então, a mais comum de todas, que é a mais básica, é essa que a gente conhece, que é sujeito, verbo, objeto. Na língua portuguesa também. Se eu dissesse assim, ó, na língua portuguesa, ela estudar medicina, por exemplo, se eu falasse, ela estudar medicina, ela é estudante de medicina. Aqui, o que eu estou fazendo na língua portuguesa? Sujeito, verbo, objeto. Na Libras, seria a mesma coisa. Então, ela, estudante de medicina. Então, aqui, eu estou fazendo o quê? A mesma estrutura. Sujeito, verbo, objeto. Outra estrutura possível que nós temos é essa aí que todo mundo, acredito que já conheça, que é a de topicalização. O que é essa topicalização? Nós vamos colocar o tema em evidência no nosso discurso. Então, nós vamos colocar aquela estrutura tópico-comentário. E vai apresentar, então, na hora que nós construímos o nosso enunciado ali, uma ênfase especial. Então, nós vamos dar destaque àquela parte ali, no início da frase, e aí vai seguir o comentário a respeito deste tema. E aí nós vamos ver que nós temos aí uma possibilidade que é, então, de fazermos primeiro o objeto, depois o sujeito e depois o verbo, para trazermos uma ênfase aí ao objeto, por exemplo, neste caso. Então, se eu dissesse assim, ó, de brincar, ela gosta. Então, aqui na língua portuguesa, de brincar, ela gosta. Na Libras, nós conseguimos fazer essa mesma estrutura. Então, ó, brincar, quem gosta? Ela gostar. Então, aqui, nós conseguimos também fazer essa mesma construção, igual na língua portuguesa. Então, é uma construção, inclusive, bem utilizada na Libras, e nós temos essa possibilidade. Nós podemos também trabalhar aí com sujeito, depois objeto e verbo. Por exemplo, se eu dissesse sujeito, objeto e verbo, eu carro comprar. Então, é uma outra forma de fazermos, dando um foco, uma ênfase agora, a quem? Ao sujeito. Então, aqui, se eu dissesse eu carro comprar, o que vai ser a ênfase aqui? Nós vamos trazer o sujeito para o início e vamos trazer o objeto, que é carro. Ao invés de colocarmos naquela estrutura que seria sujeito, verbo e depois o objeto, então na Libras é possível fazermos isso. Pegarmos aí o objeto, seria carro, e colocarmos aí mais no início depois o sujeito. Então é uma construção possível também. Então ficaria eu, carro, comprar. Em relação a outra estrutura possível que temos é essa aí que vocês estão visualizando, que é verbo, objeto e sujeito. Agora, o verbo ele pode ir também para o início da frase. E aí nós temos, então, aqui uma frase. Comprar carro, eu. Então, comprar carro, eu. Então, aqui nós temos primeiro o verbo, que é o comprar. Depois, nós temos carro, que vai ser o objeto, e, por fim, o sujeito, que seria o eu. Então, aqui também é uma construção possível na Libras. E aí nós vamos ver que em muitos enunciados, o que vai acontecer? A Libras ela vai seguir essa ordem aí básica, sujeito, verbo, objeto, mas por ela ser uma língua visual espacial, vai ter todas essas possibilidades. Então, isso significa que na Libras não existe uma ordem rígida, porque às vezes tem pessoas que
pensam que precisam fazer sempre na mesma ordem. Por exemplo, sempre sujeito, verbo, objeto. E alguns ainda querem seguir a estrutura do português. Então, a Libras tem sua construção própria. Nós vamos ver que algumas possibilidades aqui vão coincidindo com o português, mas nós precisamos levar em consideração que a estrutura é própria da Libras. Então, temos que olhar o que ela nos permite fazer por ser uma língua visual e espacial. E essa ordem, então, como eu disse, não vai ser rígida. Olhem o tanto de possibilidades que nós temos. E aí nós vamos reorganizando, então, os constituintes aí dentro da frase para darmos um determinado foco, um determinado destaque a uma parte da informação, aquele elemento, usar, por exemplo, o tópico no início, como nós vimos. E aí vamos adaptando as nossas frases, os nossos enunciados, conforme o contexto de uso. Então, a partir daquela possibilidade ali que a língua nos oferece, nós vamos trabalhando com os nossos enunciados para conseguirmos alcançar aí o nosso objetivo comunicacional. E aí, nós podemos dizer, então, que vai haver, então, como característica aí da língua brasileira de sinais, essa flexibilidade. Então, a flexibilidade, ela faz parte da estrutura sintática da Libras, é uma característica da estrutura sintática da Libras. Então, as sentenças, elas, mais do que sabermos que são interrogativas, afirmativas, etc., precisamos saber também que existem diferentes possibilidades, que não há uma rigidez na hora de construirmos os nossos enunciados ao sinalizarmos. Pode passar, por gentileza, Fabrício? E aí nós vamos, além de tratarmos dessas questões aí da construção dos enunciados, olhando para os tipos de frase e de frases e a ordem que esses constituintes aparecem dentro dessas frases, tem um outro elemento que é importantíssimo quando nós falamos aí na estrutura sintática da Libras. Nós precisamos levar em conta que, diferente do que acontece nas línguas orais, nós vamos ter na Libras o quê? O fato de que muitos verbos, eles vão carregar no próprio movimento a ideia de quem diz, para quem vai a ação. A ação está direcionada a quem? Aí, o que nós vamos, então, entender com isso? Que o verbo, ele vai se movimentar, então, do ponto de origem de quem faz, com qual objetivo? Para se aí direcionar a ação. Então, vai até o ponto, que é o destino, que é quem recebe. E isso vai alterar a sintaxe da Libras. Então, assim, o enunciado ele vai alterar. Porque uma coisa é você direcionar o sinal para frente. Por exemplo, se eu dissesse aí um que nós usamos, o avisar, e outra coisa é voltá-lo para mim, para o meu lado. Então, aqui para frente, eu estou avisando alguém, por exemplo. Para mim, eu estou pedindo, por exemplo, que você me avise. Então, faz toda a diferença. E aí, os verbos, eles vão carregar consigo, na Libras, esse movimento que vai dar essa ideia de ação. E isso é de extrema importância na hora que construímos os nossos enunciados. Por quê? Dependendo do movimento que você faça, direcionando para frente ou para você, vai mudar o sentido. A estrutura vai mudar e vai mudar o sentido. Isso, então, altera a sintaxe. E aí, é interessante na Libras, porque nem sempre nós vamos precisar de sinais extras para podermos compor ali informação. O próprio sinal, às vezes, ele já vai trazer essa direcionalidade e já vai codificar aí a informação que nós precisamos. Aí nós temos, por exemplo, o verbo ajudar. Ajudar, se eu quero dizer que eu vou ajudar alguém, eu faço para frente, ajudar. Mas se eu quero pedir ajuda, me ajude, por favor. Então, como que eu vou fazer? Então, me ajude, por favor. Então, aqui muda a direção, fazendo aí uma alteração na sintaxe, na estrutura sintática, então, da frase. Outro exemplo, responder. Alguém me faz uma pergunta, Patrícia me fez uma pergunta e fala, olha, Paty, eu vou te responder. Então, aqui eu vou direcionar para o meu receptor. Só que se eu quero dizer a ela, olha, eu te fiz uma pergunta, me responda, por favor. Eu vou voltar o sinal para mim e vou trazer essa direcionalidade de movimento para cá, fazendo com que indique qual é o sentido daquela sentença. O verbo perguntar também. No verbo perguntar, se eu falo, pergunta, ou vou te fazer uma pergunta, eu vou direcionar para quem recebe. E se eu dissesse,
Quer me fazer uma pergunta? Então, ó, faça uma pergunta. Eu volto para mim aqui, fazendo esse movimento para cá, para quem vai se direcionar à ação. Então, isso aqui mostra que na Libras, esse papel aí da espacialidade, do movimento, que nós das direcionalidades, dos concordantes, com quem concorda, qual é o referente, vai fazer toda a diferença quando nós construímos os nossos enunciados. Por isso que temos que ter atenção para não transmitirmos uma mensagem diferente daquela que nós desejamos construir e que nós desejamos transmitir ao nosso receptor. Pode passar, por gentileza, Fabrício? Aqui é só a questão do verbo ajudar e me ajude, nós já aí olhamos como exemplos, mais de um exemplo, além do verbo ajudar e me ajudar, eu te ajudar, né? Me ajude, por exemplo. Passa, por favor, Fabrício, para o próximo. E aí nós chegamos às expressões não manuais, a corporalidade, a espacialidade, que são também marcadores sintáticos. Então, além disso que nós vimos aí, essa questão do movimento, direcionalidade, nós temos também esses outros aspectos que são elementos fundamentais na construção das estruturas sintáticas. Então, as expressões não manuais, a corporalidade e a espacialidade como marcadores sintáticos. E aí nós vamos ver que as expressões faciais, o movimento, aí a corporalidade, a orientação espacial, também vão conseguir ali desempenhar uma função essencial na constituição das frases dos enunciados que nós organizamos na Libras. Então, na Libras, isso mostra o quê? Que não é só o movimento das mãos que importa. Então, não é só você sinalizar que movimentar, que não, você precisa fazer o quê? Trabalhar com as expressões visuais, faciais, troquei a palavra. Expressões faciais, trabalhar com as expressões corporais, precisa trabalhar com a corporalidade. Então, por exemplo, em algumas vezes que nós sinalizamos, dependendo, nós precisamos movimentar o nosso corpo para um lado, para o outro, para construirmos ali os referentes. Nós precisamos nos preocupar com a questão do olhar, com a expressão não manual, por exemplo, uma expressão de tristeza que é muito diferente de uma expressão de alegria. Se uma pessoa, por exemplo, te conta uma piada, ela quer que você ache o quê? Graça, que você ria, não é isso? Então, ela quer que você ria. Aí você vira para ela e faz cara de triste. Então, não vai funcionar aí, não vai casar com o que você deseja transmitir. Se você achou graça. Então, é tanto que nós, enquanto falantes, por exemplo, nós somos falantes da língua portuguesa, nós sabemos exatamente o que fazemos e até algo que nós não paramos para poder pensar. Na hora que nós achamos graça, nós rimos. Ninguém faz cara de tristeza. Por que na hora de sinalizar tem ouvinte que acaba fazendo uma expressão, era para mostrar que está achando graça, faz uma expressão, por exemplo, neutra, ou de tristeza, ou de espantos, como se na verdade queria mostrar graça. Então, nós temos que ter esse cuidado. E aí, tudo isso vai contribuir para quê? Para marcar o tempo, para marcar o que é o foco na frase, para marcar a negação, então a questão do próprio movimento de cabeça, para marcar pergunta. Então, se eu estou fazendo uma interrogação, por exemplo, uma pergunta, a questão da concordância, com quem que aquela informação, qual que é ali a concordância, quem é o referente daquele verbo. Então, são recursos sintáticos que fazem parte da Libras e que vão contribuir aí para essa construção tão completa e complexa que nós temos aí na língua brasileira de sinais. Então, mais do que colocarmos sinal atrás de sinal, um aí após o outro, ou mais do que, principalmente mais do que tentarmos seguir aí a estrutura do português, alguns se esquecem e acabam querendo fazer palavra, sinal, e aí, na verdade, a língua portuguesa ela é diferente, a Libras não é uma reprodução, como nós vimos até aqui, da língua portuguesa. Então, isso responde à nossa pergunta inicial. Então, a Libras só reforça, na verdade, o que vocês já sabem, mas mostrando com argumentos aí consistentes e teóricos que a Libras ela é uma língua com toda uma estruturação gramatical, morfológica, sintática. Não vamos entrar nos outros aspectos agora, mas como eu disse lá no início, com a parte gramatical aí
toda bem organizada, nós levamos em conta a parte semântica, pragmática, sintática, morfológica, fonológica, a parte de estilística, se é mais formal, se é menos informal, por exemplo. Então, a Libras ela tem todos esses recursos que qualquer outra língua, no caso das línguas, fazendo uma comparação com línguas orais, aí no nosso caso a língua portuguesa, tem todos os recursos. Então, ela é uma língua com estrutura própria. E isso que nós acabamos de falar aqui, tudo isso nós acabamos de ver, nos mostra que exatamente é uma língua com toda uma complexidade e que exige dos aí de quem está aprendendo, que exige dos seus sinalizantes falantes, que leve em conta tudo isso. E é interessante que aqui nós estamos olhando aspectos gramaticais porque nós estamos estudando essa construção da língua, mas tudo isso vai se tornando o quê? Até automático quando nós já temos uma fluência em determinada língua. No português, por exemplo, vocês sabem muito bem como estruturar uma frase quando ela faz sentido, quando ela não faz. Para quem está aprendendo Libras, no início tem um pouco mais de dificuldades para poder conseguir aí organizar essa estrutura, mas a partir do momento que vai se aprofundando nessa língua e vai se tornando fluente, nem fica mais se preocupando com essas questões. Na verdade, o falante ali se preocupa, porque na verdade, nós, enquanto falamos a língua portuguesa, nós não aprendemos primeiro a gramática. Nós aprendemos aí, segundo o Chomsky, que é a partir desse contato que nós temos com falantes da língua, e nós aí colocamos para funcionar essa nossa gramática internalizada. Então, nós nem ficamos nos preocupando com gramática. Como eu disse aqui, nós nos preocupamos porque precisamos trabalhar partes por partes para conseguirmos entender melhor, por sermos aí estudiosos da língua. Pode passar, por gentileza, Fabrício. E aí, para finalizarmos a nossa aula, os pontos principais aí que nós discutimos hoje, o que nós precisamos levar aí em consideração especialmente? Que a Libras, então, ela não vai se limitar a sinais soltos. Então, assim como a língua portuguesa também não são palavras soltas, na Libras também nós não vamos aí pensar nessa estrutura como sinais soltos. Cada sinal vai ter uma estrutura interna, cada sinal tem ali uma forma de organização. Alguns sinais são formados por derivação, outros por flexão, outros por composição, alguns dentro dessa estrutura de formação vão vir por empréstimo. Tem algumas outras formas, como eu disse, que são muito observadas na língua americana de sinais, mas na Libras são essas formas principais, então por isso que nós não vamos nos adentrar e olhar essas outras formas. E aí a Libras, ela é, como nós vimos, é uma língua completa, então com morfologia e sintaxe próprias, e com isso, ou isso tudo que nós vimos, nos leva a reforçar o quê? Que não basta traduzirmos palavra por palavra de outra língua. No caso, por exemplo, da língua portuguesa para a Libras. É preciso cada um de nós respeitar essa lógica interna da Libras, porque ela tem toda uma estrutura que deve ser respeitada para que faça sentido e não gere um sentido parecido ali com aquele da língua portuguesa, naquela frase lá que eu trouxe para vocês, que eu perguntei se ela era gramatical, na verdade ela é a gramatical, que dizia que Maria Banana estudar de casa biscoito. Então, às vezes, se não prestarmos atenção, vamos acabar fazendo uma estrutura parecida com essa na Libras. E o nosso objetivo não é esse, é respeitarmos a estrutura da língua e construirmos os nossos enunciados com os sentidos corretos para que a pessoa surda consiga compreender exatamente aquilo que quisemos transmitir. Pode passar, Fabrício, por gentileza. As principais referências utilizadas nesta aula. Pode passar, por favor, para o último, mais um. Mais um, por favor, acho que tem um último. Isso, que é o meu gato preferido. Aquele não está com movimento, porque está em PDF, mas ele movimenta os olhos. Então, esse gato aqui é bem legal. Então, finalizamos assim a nossa aula.
Caso alguém queira fazer algum comentário, alguma observação, Fabrício, se quiser parar de gravar, por gentileza, fique à vontade. Professor, Oi, Paty. eu fiquei com um pouquinho de